Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Isso mesmo. Uma das coisas tão preciosas, das mais preciosas, não é? No ser humano é a paz. Quanta gente atribulada, quanta gente agitada, desespero, inquietação. Talvez você diga, mas as pressões, as circunstâncias, os momentos, mas quando Deus está no controle, então o coração está tranquilo. Jesus é o príncipe da paz. Mas nós temos falado das prisões do passado. Isso mesmo. Quanta gente já encontrou Jesus, mas ainda está tão amargurada, tão presa a fatos de passado, que machucam o coração, que trabalham na memória. Meu Deus, por que isso? Vamos lá, vamos limpar tudo isso, jogar tudo isso fora. E iniciar uma nova caminhada. O Senhor Deus tem falado conosco. Pegue o passado triste e jogue fora. Isso mesmo. Vamos avançar. Nós vamos fazer a oração do agradecimento a Deus, iniciando o nosso programa, Graça sobre Graça. Lembrando, né, que pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, vai ao ar de segunda a sexta, das 22 às 23 horas, com a bênção de Deus. Como a fé vem ao coração? Bem, o apóstolo Paulo explica, ela vem quando ouvimos o próprio Deus, quando ouvimos a sua palavra. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, entramos em Tua presença em oração e primeiramente para render graças, no reconhecimento de que o Senhor existe, que só o Senhor é Deus, soberano, acima de tudo, acima de todos, que na imensidão da Tua grandeza, da excelência da Tua soberania, o Senhor olha para o ser humano, procurando corações que queiram te conhecer. Pai, nós agradecemos por isso. Vem agora, Senhor, para falar conosco e recebe, Senhor, a nossa gratidão. Graças damos pelo dom da vida. Graças te damos, Senhor, pelo dia a dia, em cada amanhecer, se estamos aqui. Porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem guardado. O Senhor é Deus. Pai, damos graças por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Senhor, agradecemos, Pai, o grande sacrifício do Senhor Jesus, no qual fomos comprados pelo preço da sua própria vida. O teu único filho, o teu amado filho, como o Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai Celestial, Pai querido, Santo Espírito de Deus, Pai, o Senhor procura quem queira ouvir. O Senhor diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que o Senhor encontre o nosso coração preparado e aberto, receptivo a tua palavra, que é viva, eficaz, preciosa, maravilhosa. Pai, agradecemos sim, de todo o nosso coração, muito obrigada. E agora venha, fale ao coração de cada um. As tuas palavras, Senhor, elas curam, quebram cadeias, libertam e abençoam. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então temos contemplado que toda pessoa, mesmo encontrando a palavra de Deus, se não colocá-la dentro do coração para pôr em prática,
as coisas vão continuar, vão permanecer contrárias, do mesmo jeito. E aí, então é necessário pôr a palavra lá dentro do coração e pôr em prática. Liberte-se do passado, aquelas tristezas, aqueles fatos dolorosos. Enche o seu coração de Deus, da palavra viva de Deus. Como temos dito, domingo é o dia de ação de graças, é o dia do Senhor. Ouvindo a Deus, quando a palavra de Deus entra no coração, ela vai lavando, vai nos ajudando, ela vai ajudando cada um. Por pior que seja o estado, por mais difícil que seja a coisa, para Deus tudo é simples. Tudo é muito simples. E nós falávamos sobre o povo de Israel sendo tirado do Egito pela mão do próprio Deus, né? E o Moisés ali conduzindo aquele povo. Bem, o que aconteceu então? Como vimos ontem, tão logo o povo de Israel saiu do Egito, caminhou e se pôs em frente ao Mar Vermelho, quando eles deram de cara com o mar, se apavoraram. E aí muitos deles começaram a chorar e a reclamar contra Moisés e dizer que eles haviam falado que preferiam ficar no Egito. Isso não era verdade. Isso não era. Deus não se agrada quando a pessoa tem duas posturas. Eles suplicaram a Deus que os tirasse do Egito. O Egito representa o mundo sem Deus, sem Cristo, sem salvação. Uma vida de incertezas, inseguranças e medos. Quando Jesus entra no coração, quando esse coração dá atenção à palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessa pessoa. Aí sim começa a comunhão com Deus. Essa relação que, sendo estreita, traz paz, conforto e segurança. O Espírito de Deus quer guiar a vida de cada um de seus filhos. O Espírito de Deus quer ir à frente e preparar caminhos, abrir portas, mas é preciso ouvi-lo. Então, Deus chamou Moisés e usou Moisés para estar à frente daquele povo, mas quem falava através de Moisés era o próprio Deus. Hoje, quando nós ouvimos a palavra de Deus, as palavras registradas nas Escrituras Sagradas, e compreendemos, nós estamos ouvindo o próprio Criador. Não é simples? Bem, aí eles estão em frente ao Mar Vermelho e Faraó vem atrás. Nós paramos ontem nessa parte, que é o capítulo 14 do livro de Êxodo. Então diz assim: e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e eles disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado aos filhos, que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha só, antes de trazer a resposta de Moisés, vamos aqui lembrar. Às vezes a pessoa, na hora do nervosismo, na hora do pânico, do desespero, do medo, fala muitas bobagens. O que não deveria. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Olha,
é bom se preparar para passar pela luta sem soltar besteira, sem falar bobagem. Porque eles falaram o que estava dentro do coração deles. Eles não se encheram das promessas de Deus. Eles não se encheram dos cuidados de Deus. Eles precisariam ter posto as palavras de Deus no seu coração. E não duvidar naquelas promessas. Se Deus garantiu a eles que os tiraria do Egito e os introduziria numa terra boa, abençoada, próspera, a eles cabia crer. Mas, infelizmente, quando surgiu a primeira barreira, quando os primeiros problemas, certo, problemas sérios, seríssimos, mas Deus estava com eles. Quando a pessoa anda realmente com Deus, quando ela faz parte do corpo de Cristo, assume o corpo de Cristo, a igreja. Queridos, isso aí o coração de cada um é que vai dizer. Deus vai testificar no coração. Mas a pessoa tem de fazer parte do corpo de Cristo. A figura ilustrativa que Jesus usou, está no Novo Testamento, é que Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mas enquanto o ser humano, cada um viver nos seus próprios conceitos, o que Deus fala não tem espaço ainda dentro de ninguém. Então, eles não guardaram a promessa de Deus dentro do coração. Não, eles não guardaram. Veja que eles disseram, não, Moisés, nós não falamos que preferíamos ficar no Egito, que nós queríamos servir a Faraó e aos egípcios. Queridos, eles não falaram nada disso. Eles estão falando isso agora porque eles estão apavorados. Isso não agrada a Deus. Por quê? Porque neste momento, além de eles estarem mentindo, faltou-lhes a fé. Eles deveriam ter guardado as promessas de Deus no seu coração. Ou seja, Deus nos falou através de Moisés. Hoje, queridos, Deus fala pela sua palavra. Então, no primeiro obstáculo, eles logo mentiram e quiseram voltar para o Egito. Esse é o típico caso de uma pessoa que depois de entrar na fé, de receber Jesus, de fazer parte do corpo de Cristo, na primeira dificuldade se revolta e quer voltar atrás. Mas e o caminho para a eternidade, o caminho do céu? O caminho é Jesus. Muito bem. Aí, o que acontece? Olhe a postura de Moisés. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Que coisa, que fé tremenda, hein? Olha, Moisés estava nas mesmas circunstâncias, nas mesmas adversidades. Moisés estava debaixo das mesmas ameaças. Só que a visão de Moisés era outra. A visão de quem tem medo, muito medo, é a visão do fracasso. É a visão do pavor. É a visão da derrota. A visão de quem tem a fé, a certeza de que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir, essa é a visão da fé. A fé que vem de Deus, ela rege isso no coração. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Moisés tinha certeza que o que Deus havia prometido, ele seria poderoso para cumprir.
Então Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Palavras de Moisés. Aí ele ainda disse mais, ele complementou. Ele disse: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ou seja, fiquem tranquilos que Deus toma a luta de vocês, a batalha de vocês, e vocês fiquem quietinhos. Ou seja, aceitem o mover do Espírito que trabalha a teu favor. Maravilhoso, não? Então, domingo, queridos, domingo, vamos a essa chamada. Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem, então nós estamos ouvindo do Senhor Deus que o seu Deus quer que cada um que se aproxima dele, né, comece a aprender com ele para viver sem sofrimentos. Esses sofrimentos da alma, o coração sofrido, angustiado, um peso de culpa ou um ressentimento tão forte que tem prisioneiros no coração, que fulano me machucou, que eu sofri isso e tal. Deus está dizendo: olha, jogue isso fora. Libere perdão para essas pessoas, mas jogue as amarguras, as tristezas. Joga tudo isso fora. Seja livre para que a sua vida avance. Quem está preso ao passado não consegue avançar. Ore comigo, vamos colocar tudo no altar de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, entendemos claramente pela Tua palavra que o Senhor examina o coração de cada um e que nós devemos seguir a Tua direção, atender, Senhor, ao Teu mover e às Tuas palavras acima de tudo. Então o Senhor nos diz, o Senhor diz a cada um que quer que cada um seja livre, que não esteja preso ao seu passado, que não esteja alimentando, Senhor, as amarguras, as mágoas, e tantos fatos tristes que acabam prendendo, Senhor, na depressão, nas amarguras, a alma sofrida. E o Senhor quer que cada um tenha vida e vida em abundância. Seja livre, que sinta paz, que tenha da tua alegria, porque sabemos que a alegria é fruto do teu Santo Espírito. Pai Celestial, o Senhor quer que cada filho olhe para a frente e não para trás. O Senhor quer que cada filho olhe para o alto, porque o Senhor habita no mais alto e sublime trono. Mas habita com os quebrantados de coração, com quem está disposta a te ouvir, sim, a atender, Senhor, a tua ordem, a tua palavra, os teus mandamentos, recebendo os teus cuidados. Só o Senhor é Deus. Pai, agradecemos sim, desde agora, crendo que a tua mão poderosa opera, Senhor, naqueles que te buscam, naqueles que creem, que te recebem, porque o Senhor enxuga as lágrimas. O Senhor é poderoso para despedaçar o jugo, quebrando essas cadeias, trazendo a liberdade, a perfeita liberdade, do respirar, da liberdade, Pai. Senhor, vem agora com a tua bênção. Vem com o teu poder.
Vem no mover do teu Espírito Santo para abençoar, para livrar, para guardar, para dar saúde. Senhor, o Senhor dá saúde no espírito, na alma e no corpo. Tenha liberdade para agir. Toca os olhos. Alguém que tenha fé, Senhor, para ser curado de uma cegueira, de uma doença, Senhor, de uma doença que inflamou, Senhor, os olhos, ou de uma doença crônica, de uma doença hereditária. O Senhor é Deus. Para curar um glaucoma, para curar, Senhor, também a hipertensão. Jesus, o Senhor é Deus para curar o sistema nervoso central. Toque essa vida, toque esse corpo e o mal não resiste. E nós dizemos isso em teu nome, o nome de Jesus. Que a tua bênção seja derramada, a tua paz entre em cada coração. Sim, nosso Deus, e agradecemos porque o Senhor é Deus. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, por toda esta semana o Senhor Deus falou conosco sobre limpar o coração, tirar de dentro essas coisas de passado que estão pesando, atrapalhando, prendendo. Pessoa que está com o coração, tem um coração muito magoado, revoltado, que tem lembranças do passado fortes, cenários que trabalham dentro de si, a vida não avança não, queridos. E Deus não quer isso para ninguém. Deus quer os seus filhos abençoados. Deus quer você livre. Seja livre e adore a Deus. Seja um adorador. Respire livremente. O meu abraço, muita paz no seu coração. Olha, domingo, nossas reuniões são às 7, às 10, às 15 e às 18 horas. Principalmente às 7 e às 10. O meu abraço, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.